Olá gente, tudo bem? Meu nome é Anne e bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu tô aqui sentadinha no meu sofá, um pouco mais confortável. Eu quero conversar com vocês, né, contar uma experiência que eu tive, né, recentemente e através dessa experiência, como que eu tive essa experiência na verdade, né? Como que iniciou essa experiência que eu tive na minha vida, né? Aqui acabou de passar a Clarinha, ela também vai fazer parte do vídeo, né? Provavelmente daqui a pouquinho vem a Belinha, que é minha outra gatinha, mas por enquanto só a Clarinha. Ela gosta de ficar sentada aqui pertinho de mim quando eu tô em casa. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que às vezes tem pessoas que não compreendem muito ou tem dúvida. No meu caso, eu tinha dúvidas sobre o assunto. E aí eu quero compartilhar com vocês, né, que o assunto de hoje vai ser sobre jejum e oração. Então eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, como que foi ter um pouco do entendimento do que era fazer jejum e oração, né? Há um tempo atrás, Deus tocou no meu coração de eu começar a fazer jejum, né? Junto com oração, mas na verdade eu não compreendia de fato o que era fazer o jejum e a oração. Na minha cabeça, eu li várias partes da Bíblia, né, que fala sobre jejum, por exemplo, quando Jesus, ele fez um jejum de 40 dias, né, que foi um jejum sem comer, né? Teve o jejum de Daniel também, que ele fez jejum de 21 dias, que ele não comeu carne, ele só comeu legumes, né, verduras, né, que foi o jejum de Daniel também, que ele se absteve de algumas comidas. E teve vários outros tipos de jejum. Só que quando a gente fala em jejum, a gente fala de coisas assim como você se abster de muitas coisas, um sacrifício muito grande, sabe? Como se fosse algo impossível, sabe? Algo inalcançável. Somente uma pessoa como um profeta, né, Daniel ou Jesus mesmo, para fazer esse tipo de coisa. Porque pra nós é uma coisa como se fosse algo inalcançado, né? Tipo, uma coisa muito difícil de fazer. Realmente é difícil de fazer o processo, não pelo fato de você ficar só sem comer algumas coisas, mas pelo todo o processo, né? Todo a parte espiritual que envolve você fazer jejum e oração. Porque o jejum, gente, ele não é igual você fazer uma dieta, né? Por exemplo, eu quero emagrecer tantos quilos, aí você fica, sei lá, 2, 3 meses fazendo, sei lá, só comendo proteína, verdura, legumes, né? E você se abstém de carboidrato, um exemplo, né? Um tipo de dieta que é pra você emagrecer, com a finalidade de você emagrecer, né? O jejum, ele é um pouquinho diferente, porque o jejum a gente se abstém de comer algumas comidas, dependendo daquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração e com a finalidade da gente se aproximar mais de Deus e da gente melhorar a nossa vida espiritual, né? Então o jejum, ele não é algo como se, eu vou fazer porque eu quero, sei lá, tirar nota boa na escola, ou porque eu quero passar numa prova, ou porque eu quero ganhar um carro. Não, o jejum ele é mais pra parte espiritual, para que você se aproxime mais de Deus, aprenda mais o que é Deus, entendeu? Aumentar o seu relacionamento com Ele e aprofundar e ter mais intimidade com Ele. Então o jejum ele serve para isso, né? Só que a consequência do jejum, através desse sentimento que Deus coloca no nosso coração, que é a parte de você ter o jejum, você se aproximar mais de Deus, mas tem a consequência do jejum, que é a gente como se fosse uma arma espiritual nossa mesmo, né? Que Deus prepara através do nosso esforço para que a gente possa ter, ficar mais forte, né? Na questão da nossa vida espiritual mesmo, né? Então, eu até fiz uma colinha aqui no meu caderninho. Então, se vocês verem eu lendo de vez em quando, é porque eu fiz uma colinha sobre mais ou menos o que eu vou falar no vídeo. E aí faz um tempo já que Deus colocou no meu coração de falar sobre jejum, né? Mas para isso eu precisei passar para o processo de fazer jejum, né?
e compreender um pouco mais também o que é o jejum em si. Eu comecei fazendo alguns jejuns de algumas horas, né, que Deus colocou no meu coração, então vai depender de pessoa para pessoa, né? Conforme a sua intimidade com Deus, Deus toca no teu coração e aí Deus fala, olha, você vai fazer um jejum de tantas horas, de, sei lá, só comer, tomar sopa, ou só tomar líquidos, ou então você não comer carne, ou então você só comer verduras e legumes por um tempo. Então, assim, vai depender aquilo que o Espírito Santo te guiar para você fazer, dependendo da sua necessidade. Porque Deus, ele dá para cada uma das pessoas um tipo de tarefa, vamos dizer, né? É como se ele fosse um professor, né? Então, por exemplo, ele vai passar lá na lousa a tarefa que você, aluno, vai fazer. Só que, diferente do professor, ele passa para todo mundo um tipo de tarefa. Só que Deus, ele é um professor individual, vamos dizer, né? Como se fosse um professor individual. Então, ele vai passar para um aluno, que é você, é como se você estivesse numa sala, né? E aí Deus estivesse na sua frente como seu professor, e aí ele vai te ensinar e vai te indicar o melhor caminho para você aprender, né? Porque cada pessoa aprende de uma forma. Então, tipo assim, por exemplo, tá lá você e o professor Deus, né? Jesus lá te ensinando. Então ele vai falar assim, olha fulana, eu quero que você faça um jejum de, sei lá, 6 horas só tomando água, um exemplo, né? Então você vai ficar, sei lá, um exemplo, das 6 da manhã sei lá, às 10 horas da manhã, um exemplo, né? Tô dando. Então vai ficar esse período só tomando água. Nesse período você vai ler a Bíblia, você vai fazer orações e vai meditar na palavra que Deus está te dando. Por quê? Porque esse é o jejum necessário para aquele momento que Deus quer te revelar alguma coisa. Então, através do jejum e da oração e da leitura da Bíblia e você meditando naquela palavra, Deus vai te dar respostas e direções para a tua vida. Um exemplo, né? Então, é sobre isso. Para cada pessoa, Deus dá uma forma de discernir, de entender o que Ele requer da gente. Então, nem sempre aquilo que Ele requer de mim, Ele vai requerer de outra pessoa. Porque aquilo que outra pessoa vai passar vai ser diferente daquilo que eu estou passando ou que eu vou passar, entende? Então, é como se a gente estivesse na sala mesmo de aula com Jesus lá. E Ele vai estar direcionando, eu quero que você aprenda essa lição aqui, então eu vou passar para você fazer esse jejum com essa oração, para que você se fortifique, porque na hora que você for passar, você vai estar entendendo e compreendendo, porque eu já te ensinei anteriormente, entende? Então, a gente tá aqui na sala de aula como professor Jesus, né, ensinando a gente. E baseado na minha experiência, Deus começou me ensinando, foi aos poucos, na verdade eu não compreendia, eu sentia no meu coração que eu devia fazer o jejum, só que eu não entendia como que eu ia fazer, né? Então eu fui no meu entendimento, que naquele momento eu tinha aquele entendimento com Deus, né? E aí eu comecei a fazer alguns jejuns. Comecei com um jejum de poucas horas, 6 horas, né? Só tomando sopa ou só tomando suco, né? E aí depois foi aumentando de 12 horas. Fiz jejum de não comer nada, né? Só tomando água mesmo. Também foi porque Deus me pediu. Então foi jejuns pequenos que eu comecei a fazer. E dentro desses jejuns eu lia a Bíblia, meditava naquilo que Deus dava pra mim. E escrevia também, na medida do possível, né? E eu falo que Deus, ele nunca dá o frio maior que o cobertor, né? Então, tipo assim, se ele, por exemplo, te dá um jejum, toca no seu coração de fazer um jejum, por exemplo, de 21 dias, é porque ele sabe que você pode fazer aquilo, sabe? Então, ele entende que aquele momento é o momento de você fazer aquele jejum para o seu crescimento espiritual, né? A Belinha acabou de passar correndo aqui, que ela fica brincando de entrando e saindo, né? E então é isso. Então, dependendo, o que eu recomendo vocês fazerem então eu comecei a fazer alguns jejuns menores, né, de 6 horas. Depois
fiz de 12 horas e aí cheguei a fazer um jejum de 21 dias que Deus tocou no meu coração. E esse foi um dos jejuns assim, mais difíceis que eu fiz já, que teve muito ataque espiritual, foi muito difícil mesmo. Não só a parte de você ficar sem comer, né? Mas a parte espiritual mesmo, que quando você começa a fazer o jejum, a parte espiritual, a negativa, ela sabe que você tá fazendo aquilo por um esforço de você se comunicar com Deus, de você estar tentando se aproximar mais de Deus, sabe? Então, no início eu fiz algum jejum, foi de 6 e 12 horas. E aí eu parei. Aí eu tava assistindo uns vídeos no YouTube sobre jejum já. E aí eu assisti um vídeo de uma moça. Eu vou ver se eu acho, coloco o canal dela aqui embaixo depois pra vocês verem. Que ela tava contando a experiência dela sobre o jejum que ela fez, né? E nesse vídeo que ela tava contando a experiência do jejum, ela também indicou um livro pra ler, que é O Jejum, o Poder da Oração e do Jejum, né? O Poder do Jejum e da Oração, que é o livro de Mahesh Chavda. Eu até anotei porque o nome do cara é meio complicado. E assim, é um livro muito bom, gente, assim, pra quem não entende ainda como que funciona o jejum, como que o jejum trabalha na nossa vida, isso é muito legal, porque abriu muito minha mente sobre o entendimento do que era o jejum e o que ele fazia, sabe? O que o jejum faz na nossa vida. Então, eu recomendo, eu vou deixar também o link aqui do livro, para quem quiser comprar na Amazon, ou se quiser também, acho que ele deve ter para baixar online o PDF, se eu não me engano, vocês dão uma olhadinha em português. Tem no YouTube também, aqui no YouTube, o audiobook dele, que dá pra você ir ouvindo, sabe? Foi isso que eu fiz, eu fui ouvindo o audiobook enquanto eu fazia minhas coisas, eu fui ouvindo o livro. E foi muito bom, sabe? Esse livro conta a história de um senhor que ele é indiano e como que ele chegou a conhecer a Jesus, né? E a conhecer o cristianismo. Para quem não sabe, a Índia é um país muito grande onde a religião que predomina é o hinduísmo, né? E acho que é o islamismo, se eu não me engano, né? Que é a região muçulmana. Então são duas religiões que predominam na Índia, são só essas duas. Então, se você entrar lá e falar que é cristão, é um pouco difícil pra... Eles respeitam, óbvio, né? Mas é difícil você falar sobre porque a religião hindu lá é muito forte na Índia. Né? Então, ele conta um pouco da história dele no início do livro, como ele conheceu Jesus, como que ele foi adentrando na religião cristã e depois como ele passou a vida dele, tipo 40 anos da vida dele, praticando e fazendo jejuns e orações, né? E o que o jejum e a oração fez na vida dele, né? Teve resultados na vida dele, então o porquê também ele quis praticar e Deus colocou no coração dele que ele deveria fazer isso, sabe? Porque o propósito do jejum, quando Deus coloca no nosso coração, é porque ele tem um propósito maior, né? Não só o fato da gente criar uma intimidade com ele, mas para que a gente possa ter uma arma espiritual contra as coisas do mal, sabe? Então, esse é o propósito muito grande do jejum e da oração, né? E aí nesse vídeo que a moça contou pra mim, que eu assisti, né? Ela contando como foi o jejum dela e ela indicou esse livro do Mahesh Chavda, que é O Poder do Jejum e da Oração, né? Que é um conjunto. Não tem jeito de você fazer só o jejum sem você fazer a oração junto. É um conjunto, o jejum e oração. Então, tipo assim, esse livro ele me abriu muitos olhos sobre o entendimento do que é jejum, do que é oração. Eu comecei a fazer um jejum maior, né, que foi de 21 dias, que foi parecido com o jejum do profeta Daniel, que era onde eu me absteria de comer carne, doce, coisas industrializadas, só comeria mais sopas ou legumes, né? Então eu fiquei 21 dias fazendo esse jejum.
E nesse tempo de período que eu fiquei fazendo esse jejum, eu recebi muito ataque espiritual nessa época. E tava muito difícil as coisas também no meu relacionamento, não vou entrar em detalhes, mas Deus tocou no meu coração que era necessário fazer esse jejum. Na época, somente eu ia à igreja, assim, com mais frequência. Meu esposo, ele ia, mas não era com tanta frequência, né? E ele não era batizado ainda, né? E aí eu comecei a fazer esse jejum pelo prol de estar mais íntima com Deus, de buscar mais a Deus, de compreender Ele, compreender como que Deus é, o caráter de Deus, sabe? Então, quando eu decidi, Deus colocou... Não falo que eu decidi, eu falo que o Espírito Santo colocou no meu coração de começar a fazer o jejum. Deus me abriu um pouco mais os olhos, mais o entendimento, né? Eu ainda tô no processo de entender, de compreender muitas coisas, né? Mas eu tô aprendendo ainda com o tempo que eu vou fazendo jejuns, eu vou orando, vou buscando a Deus com a leitura da Bíblia, né? Então, como que funciona a questão do jejum? O jejum, gente, quando a gente faz, ele funciona como se fosse uma arma secreta, uma bomba atômica, né, na nossa vida. Eu falo na vida em um todo, sabe? Dependendo da quantidade de dias que você faz de jejum e a quantidade de oração que você empenha também nesse jejum, né? Porque o que acontece? A parte espiritual, ela compreende que você está aí tentando iniciar um processo de entendimento e intimidade com Deus. E tentando você sair da sua bolha, né? Para ter mais conectividade com Deus, mais intimidade com Ele, sabe? E compreensão espiritual. Quando eles compreendem, a parte espiritual compreende isso, tem a parte boa que acaba te impulsionando para você abrir mais sua mente, compreendendo, mas tem a parte ruim também, que é quando acontecem os ataques espirituais, né? Para que você pare de fazer o jejum, entendeu? Você erre e você desista, entende? Dessa parte. Porque o que acontece? O poder do jejum da oração é como se fosse uma bomba atômica. Então, vamos imaginar que a gente tá num campo de batalha, né? E de um lado tá o campo inimigo e do outro lado tá o nosso campo, né? Que é o campo, vamos dizer, de Deus, né? Do contra-ataque. E aí o que acontece? Você é um soldado de Deus e aí você decide começar a fazer um jejum de uma oração. Isso é como se você estivesse começando a se revestir das armaduras de Deus, entendeu? Para contra-atacar o campo inimigo. Só que quando o campo inimigo ele compreende que você está se preparando para contra-atacar, o que eles vão fazer? Eles não vão ficar parados esperando você contra-atacar. Eles vão atacar você primeiro. E como que eles fazem? Com ataques espirituais, coisas acontecendo ao seu redor, para que você desista do jejum. Só que, mesmo que, por exemplo, aconteça de sem querer você comer alguma coisa, ou você fazer alguma coisa que não é do agrado de Deus, o que a gente tem que fazer? Buscar em oração, pedir perdão para Deus e mesmo assim não desistir do jejum, continuar o jejum. Você tá entendendo? Porque a função do adversário é fazer com que a gente desista daquele propósito que a gente tá fazendo, compreende? Então, quando você tá no meio da batalha, a gente não pode, por exemplo, sair correndo em direção ao inimigo, parar no meio do caminho e falar, desisto, aí volta para trás com a arma. Não. A gente tem que, mesmo que cair, sacode a poeira e vai para cima, né? Que aconteceria se fosse num campo de batalha real, né? E aqui a gente tá falando de um campo de batalha espiritual. Então, é como se você tivesse uma arma secreta e aí você tá se preparando para contra-atacar, né, o campo adversário inimigo. E aí, nesse contra-ataque, vai vir muitas situações, muitas coisas para fazer você desistir. Só que quando você chegar no seu ponto final do jejum, e aí você finalizar o jejum, é como se você chegasse no seu ponto de final de partida, né? E você tacasse essa bomba atômica no campo inimigo. Essa bomba atômica, ela meio que vai exterminar tudo que tem ao redor dela, entendeu? Como se fosse uma bomba atômica de luz, sabe? Que, tipo, disseminaria tudo, sabe, ao redor. Então, como
o campo inimigo sabe do poder do jejum e da oração, ele contra-ataca o tempo todo para que você desista e para que você não continue aquilo, sabe? E então é como se fosse isso, sabe? Como se fosse uma arma espiritual poderosíssima que o campo inimigo sabe, ele faz de tudo para combater, para que você não continue com aquele processo, sabe? Porque ele sabe do resultado daquilo na sua vida e na vida também das pessoas que te rodeiam. Porque, como eu disse, é como se fosse uma bomba atômica que dissemina tudo. Então, tudo que tá ao seu redor, quando você finaliza o jejum, é dissipado. Porque é como se tivesse uma escuridão imensa e de repente você acendesse não vou falar nem que é um fósforo, mas é tipo literalmente uma bomba de luz, sabe? Que dissipasse toda a escuridão. Então é isso que é o jejum e a oração faz na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque isso não só reflete na nossa vida espiritual, mas reflete também ao nosso redor, nas pessoas ao nosso redor. Isso acontece de verdade, gente. Eu falo por experiência própria. Gente, como eu disse, por ser como se fosse uma bomba atômica, sabe, de poder de Deus, né, fluindo através da gente, que nós somos armas de Deus, né, nós somos instrumentos, né, para Deus agir através da gente. Então, por exemplo, às vezes coisas que deveriam estar acontecendo na nossa vida acabam demorando mais a acontecer por, às vezes, nossa falta de entendimento. Quando a gente erra, a gente peca, a gente acaba deixando de receber aquilo mais cedo, vamos dizer, né? Por conta que as partes espirituais do mal acabam combatendo para que você não receba aquilo, né? Vou dar um exemplo. Quando Deus tirou o povo do Egito, junto com Moisés, eles andaram 40 anos no deserto. Mas por que que eles andaram esse período de 40 anos? Pela desobediência deles, por eles blasfemarem contra Deus, pecarem contra Deus. Então, Deus foi e deixou esse período, eles 40 anos no deserto, e mesmo assim eles não entraram na Terra Prometida. Quem entrou na Terra Prometida foi os descendentes do povo que saíram do Egito. Por quê? Porque o povo pecou contra Deus, né? E aí, por conta daquilo, eles não acabaram entrando na Terra Prometida. Eles ficaram 40 anos vagando ali no deserto. E mesmo eles tendo ficado 40 anos vagando no deserto, Deus foi lá, pela tua misericórdia, pela misericórdia dele, pela bondade dele, ele, mesmo assim, ele não se afastou do povo. Ele continuou lá protegendo o povo de dia com uma nuvem, o povo durante a noite com uma coluna de fogo, né? Continuou guiando o povo para várias batalhas, várias coisas, para que o povo chegasse até a terra prometida, como ele tinha prometido para Abraão, Isaac e Jacó, né? E por conta disso, às vezes a gente acaba deixando de receber aquilo que Deus quer pra gente pelos nossos erros, pelas vezes a gente cair, por a gente pecar, né? Então, quando a gente pede perdão pra Deus e a gente se redime também, o jejum é uma forma da gente se redimir, sabe? Da gente se humilhar perante Deus, para que a gente se aproxime mais de Deus, porque às vezes na correria do nosso dia a dia, a gente acaba sendo um povo um pouco mais arrogante, sabe? A gente acaba sendo muito orgulhoso e a gente acaba se esquecendo do poder de Deus, sabe? Se esquecendo de buscar Ele, sabendo que tudo tá nas mãos de Deus, que o que Ele quiser pode acontecer, não cai o fio de cabelo na nossa cabeça se não for permissão de Deus, sabe? Então eu falo que o jejum e a oração ele serve para isso também, sabe? Pra gente se humilhar perante Deus, sabe? Da gente se voltar mais para Ele, sabe? Pro nosso dia a dia, das coisas que acontecem, para que a gente possa buscar mais Ele, sabe? A gente possa se fortalecer mais nele, porque o que Deus quer é que a gente esqueça das coisas do mundo e busque mais a Ele, né? Como Deus fala na sua palavra, que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que Deus fala isso? Porque é através somente de Deus que nós podemos receber o galardão eterno, que a gente possa buscar Ele
entende? Porque as coisas desse mundo, gente, carro, casa, isso tudo se acaba, a gente deixa aqui quando a gente for, quando a gente morre, a gente vai pro caixão, a gente deixa tudo aqui. Mas as coisas de Deus, não, as coisas de Deus são eternas, sabe? A sabedoria, o entendimento, tudo que Deus dá pra gente é eterno, né? Então, a gente tem que aprender a buscar mais a Deus, sabe? Perseverar mais nele, porque as coisas hoje em dia estão mais, sabe, vamos dizer, apertadas, acirradas, sabe? O mundo tá mais acirrado, então o que a gente tem que buscar hoje é buscar Deus, não tem outra forma, sabe, da gente tá vivendo hoje em dia sem Deus, sabe? Não tem outro jeito. Porque o mundo tá muito, sabe, dado. Tudo que é correto, que é certo hoje em dia, não é mais certo pro mundo, sabe? Então, o jejum e a oração, ele também vai te ajudar muito nisso, sabe? Pra gente compreender, a gente não se perder no nosso entendimento. Porque a gente às vezes pode se perder no nosso entendimento, sabe? A gente achar que a gente sabe de tudo e aí a gente, com a nossa loucura humana, a gente achar que a gente tá no caminho certo e não tá, sabe? Então, é sobre isso também, sabe? Da gente buscar mais a Deus para que a gente possa se fortificar e não entrar na loucura do mundo, a gente se fortificar, sabe? Na sabedoria de Deus. Uma coisa assim que eu aprendi, né, nos períodos que eu tava fazendo o jejum, foi que o quão pequeno nós somos, sabe? O quão insignificante às vezes nós somos. Porque Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, mesmo quando o povo pecou lá no Egito, ele foi e se manteve perto do povo. Isso fala muito mais sobre o caráter de Deus do que sobre o caráter do povo, sabe? Que ele é um Deus misericordioso e bondoso. E com jejum e oração eu aprendi também sobre muito perseverança, sabe? Sobre a questão da perseverança, de mesmo que a gente caia, a gente erre, sabe? Ou às vezes as coisas não saem do jeito que a gente espera, a gente perseverar, sabe? No amor de Deus, perseverar naquilo que Deus quer pra nossa vida, porque não se trata só da gente nunca errar, mas se trata de você mesmo errando, ou mesmo pecando, mesmo sendo tão pequeno, você, sabe, se humilhar perante Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti, sabe, para terminar esse jejum. Eu preciso de Ti porque eu quero ter mais intimidade contigo, sabe? Eu preciso de Ti, então você perseverar, sabe, naquilo, perseverar em buscar de verdade a Deus, de estar de fato tendo um coração mais nobre, sabe, buscando mais a Deus, perseverando mais na palavra dele, sabe? Então isso, o jejum também eu aprendi muito sobre perseverança, sabe? E no livro que eu li, eu achei muito legal, assim, porque o rapaz, ele conta várias experiências que ele teve quando ele fazia jejum, coisas que às vezes ele caía, ele ia lá e às vezes tinha vontade de comer um salgadinho, sabe? E aí ele ia lá no meio do jejum, comeu todo o salgadinho e aí ele falava: nossa, meu Deus, eu fui lá, errei, sabe? Comi um salgadinho que não deveria ter comido, mas a vontade era tão grande, sabe? E aí ele foi lá e comeu, aí ele caiu em si assim, falou: opa, para lá, eu fiz isso. Aí ele foi lá, se arrependeu, pediu perdão pra Deus por ele ter feito aquilo, sabe? E falou: não, eu não posso desistir desse jejum, é por um bem maior, sabe? Então é sobre isso, é sobre a gente perseverar em estar com Deus, sabe? Em perseverar em buscar a Deus, sabe? Porque no final de tudo, gente, não que a gente não vá pecar, que a gente não vai errar, que a gente vai conseguir fazer tudo perfeito. Não, a gente não vai conseguir porque a gente é imperfeito, somos seres imperfeitos. Mas o fato de você perseverar em algo, sabe? De você não desistir de algo, sabe? Que é Deus, que é a sua parte espiritual, a sua intimidade. Você não trocar isso de maneira alguma, sabe? Você continuar buscando aquilo que Deus está te dando no seu coração, sabe? Porque se Deus colocou no seu coração é porque você consegue. E às vezes, quando a gente tá fazendo jejum, às vezes a gente olha e a gente pensa: eu acho que Deus não tá ouvindo minha oração, porque eu tô aqui orando e buscando e Deus não me responde. Um professor, gente, quando ele tá dando uma prova pros alunos,
ele não conversa com os alunos, ele fica lá sentado observando o aluno fazer a prova, né? E aí o aluno fica quietinho na cadeira dele, estudando e fazendo a prova ali, né? E Deus é a mesma coisa, quando a gente está passando por um processo como jejum e oração, dependendo da pessoa, dependendo, né, daquilo que Deus quer pra pessoa, Deus tá testando você, sabe? Testando a sua fé, testando a sua perseverança, o quanto que você quer estar perto dele, o quanto que você deseja estar perto dele. Porque Deus, ele deseja muito, muito estar perto da gente. Ele deseja muito que nós possamos ter intimidade com ele, ter perseverança em buscar ele, porque o desejo de Deus é que nós possamos falar com ele diariamente, que nós possamos conversar, escutar ele quando ele fala com a gente. Esse é o desejo maior de Deus para com a nossa vida, sabe? Então, o que ele deseja é que nós retribuímos essa mesma vontade que ele sente, mas nós, mesmo na nossa pequena força, a gente faça um pequeno esforço para poder também estar junto de Deus, a gente também buscar essa intimidade, buscar esse relacionamento, sabe? Como se fosse um relacionamento mesmo de amigos, sabe? De família, é você buscar estar ali. E a forma de você buscar é orando, é jejuando, é lendo a Bíblia, porque assim a gente conhece o caráter de Deus, sabe? A gente começa a conhecer quem é Deus de verdade, como que ele é grande, como ele é maravilhoso, sabe? As obras dele. E assim, dessa forma, gente, é incrível, porque a gente compreendendo como Deus é, sabe? A gente sabe que a gente pode, mesmo a gente errando, a gente pode ir lá, pedir perdão para Deus e se redimir, sabe? Pedir para Deus transformar o nosso coração de pedra num coração de carne, sabe? Para que a gente possa buscar mais a Ele, sabe? Então, é isso que eu tenho para dizer sobre jejum e oração, que foi uma experiência muito legal na minha vida, que me abriu muitas portas para o entendimento. Eu ainda estou aprendendo muito, né? Na minha pouca força, estou aprendendo muito ainda, né? Tem muito ainda coisas que aprender, mas eu gostaria de ir compartilhando com vocês aqui algumas experiências. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo sobre essa parte, né? Comentem aqui, me conta também suas experiências aqui embaixo de jejum que vocês fizeram, coisas que vocês passaram, porque isso também pode servir de exemplo para outras pessoas, né? Da mesma forma que eu li o livro, que foi uma história de vida de um rapaz, né, do Senhor, eu assisti o vídeo da outra moça que falou sobre jejum, e isso me serviu também de exemplo. Espero que o meu vídeo também sirva de exemplo e que os comentários de vocês aqui embaixo também sirvam de exemplo para outras pessoas, para que o número maior de seguidores de Jesus Cristo possa aumentar através do nosso exemplo, dos nossos testemunhos, tá bom? Gente, fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!